E aí, galera? Tá gaguejando? Não pode. Uai, Beleza, galera? Chama a vinheta agora, vai. Vim. Tá errado. Vim. Chama a vinheta. E aí, galera, não deixe de se... Você vai apanhar de novo? Não deixe de seguir as nossas páginas nas redes sociais. Isso mesmo, de nos seguir no Instagram, no Facebook e também de conferir o nosso site www.quimicasimples.com.br, beleza? E já deixa o nosso like aí, tá? Deixa o like pra gente ajudar o nosso canal. E vamos começar com a aula, vamos? Vamos. Então vamos. E aí, galerinha, beleza? É o seguinte, para você falar um pouquinho de carbono, a gente precisa estudar um pouquinho o carbono. Na última aula nós falamos que toda a química orgânica é a ciência que estuda os compostos do carbono. Então, para isso, a gente precisa entender o comportamento do carbono, quais são as suas características. E aí a gente começa com o diagrama de Linus Pauling, aquele cara maravilhoso que deixou esse diagraminha pra gente. Olha só, o carbono ele tem 6 prótons e 6 elétrons e a massa atômica dele é de 12 U. Agora o seguinte, quando você coloca no diagrama de Linus Pauling, você distribui 2 com mais 2, 6 elétrons. Mas olhando somente a última camada, que a gente chama de camada de valência, é a camada mais afastada do núcleo. É a camada que ele vai poder fazer ligações, compartilhar os seus elétronzinhos. E para você entender melhor, você tem que voltar lá na aula 16, na aula 17, que fala sobre as características atômicas e semelhanças atômicas. Na aula 29, você vai falar sobre regra do octeto, você vai ver isso lá. E mais para frente, logo em seguida, sobre as ligações covalentes. Lembrando que o carbono só faz ligação covalente. E agora a gente vai entender como que isso acontece. O carboninho, ele tá aqui, ó, primeira camada, 2 elétrons. Beleza. Mas a camada mais afastada tem 4 elétrons. E a regra do octeto diz o seguinte, que todo elemento da tabela periódica precisa ter 8 elétrons na camada de valência para adquirir estabilidade. Se o carbono tem 4 elétrons, ele precisa de mais 4. Fazendo 4 compartilhamentos, ele vai chegar à regra do octeto, que são de 8 elétrons. Por isso a gente chama o carbono de tetravalente, mas não é porque ele faz 4 ligações, é porque ele usa os 4 elétrons da sua última camada, que a gente chama de camada de valência. Se ele usa 4 elétrons da camada de valência, a gente chama ele de tetravalente. Ok? Tem mais algumas valências que o tio Soneca vai trazer para você, da nossa galerinha do Champs. Beleza? A química orgânica, ela estuda os compostos de carbono, a gente já falou isso para vocês. Mas existem uma série de elementos, um conjunto de elementos que nós encontramos com grande frequência na química orgânica. Eles são os chamados os CHOMPs. Esses CHOMPs aqui, ó, a gente tem o carbono, que é tetravalente e precisa de 4 ligações para se estabilizar. O hidrogênio, que é monovalente, ou seja, ele vai fazer só uma ligação para se estabilizar. O oxigênio, que é bivalente. O nitrogênio, que é trivalente. O fósforo também é trivalente, da mesma família do nitrogênio, mas em algumas exceções pode fazer mais do que 3 ligações. O enxofre, que é da mesma família do oxigênio, também é bivalente, mas em algumas situações pode também fazer mais do que 2 ligações. E por último aqui, representado por X, nós temos os elementos chamados de halogênios, que é a família 7A da tabela periódica, que pode ser aqui no caso flúor, F, o cloro, que é Cl, o bromo, que é Br, e o iodo, que é I. Eles também estão presentes em grande quantidade nos compostos orgânicos, são os halogênios, e eles são monovalentes. Bom, o Kekulé, como a gente falou na aula passada, ele foi quem descreveu algumas características do carbono. Como o Vinícius Pavanelli já disse, o carbono sendo tetravalente. Isso foi o primeiro postulado de Kekulé sobre o carbono.
Ele também escreveu que o carbono possui ligações equivalentes. As 4 valências do carbono são idênticas, são equivalentes. Não importa qual é a ligação, ela vai ter sempre a mesma característica. E por último, ele escreveu que o carbono tem capacidade de formar cadeias. O carbono ele pode se encadear de diferentes maneiras, de tal forma que você possui uma enormidade de compostos orgânicos diferentes formados por apenas carbono, por causa das diferentes formas como esse carbono se encadeia. Beleza, galera? Isso foi escrito por Kekulé, o mesmo carinha lá que definiu a química orgânica. Então, galerinha, sobre o carbono, vamos continuar entendendo as suas características. Saca só, aqui temos uma simbologia, e essa simbologia é importante que ela seja respeitada. Primeiro, o carbono com a simbologia de C maiúsculo, hidrogênio com a simbologia de H maiúsculo, temos as simbologias também para os elétrons, podendo ser representado por bolinhas ou por xizinhos. Somente isso, tá bom? Quando é mostrado dessa forma aqui, essa representação que o elétron do carbono está compartilhado com o elétron do hidrogênio, dessa forma toda detalhada, bonitinha, maravilhosa, é feita a fórmula de Lewis, ou então chamada de fórmula eletrônica. Essas fórmulas aqui é a que promove um detalhamento maior da molécula. Só que normalmente isto daqui é substituído por uma fórmula chamada de fórmula estrutural, ou também chamada de fórmula esquelética, onde cada bastãozinho desse aqui representa um compartilhamento de elétrons, que é elétronzinho do carbono, elétronzinho do hidrogênio. Bem aqui na pontinha tem um elétronzinho do carbono e aqui na pontinha um elétronzinho do hidrogênio. Então aqui tem 4 compartilhamentos representados também dessa maneira. Assim, é uma forma mais simplificada da estrutura de Lewis. E mais simplificado ainda, temos a fórmula molecular, que é quando contamos a quantidade de cada elemento presente na molécula, as vezes que eles se repetem. Olha aqui, temos um carbono aqui porque só temos um carbono nessa molécula. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4 hidrogênios, também simplificado, chamado de fórmula molecular. Ok? É nóis! Sendo assim, galera, nós podemos entender melhor o que eu te disse agorinha. O segundo postulado de Kekulé falava que as ligações são equivalentes. Olha aqui, ó, essa molécula, o cloro está representado para cima. Aqui ele está representado para a direita, aqui para a esquerda, aqui para baixo. Mas elas são as mesmas moléculas. Essa daqui é a mesma coisa que essa, que essa e que essa. Ela só foi rotacionada. Não importa se eu represento para a direita, se eu represento para cima, porque as ligações são equivalentes, são idênticas. Então não importa para que lado eu estou representando. Olha aqui o meu modelinho de molécula aqui, ó. Teria uma bolinha preta representando o carbono, as bolinhas brancas representariam os hidrogênios e essa verdinha aqui, vamos dizer que é o cloro, né? Se eu pego ela e giro aqui, ó, o cloro vai ficar para a direita, mas continua sendo a mesma molécula. As ligações são idênticas, não importa para que lado ela está representada. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de características do carbono, parte 1. Isso, parte 1. Ele tem mais características que nós vamos ver na nossa próxima aula, não é isso? É isso mesmo. Então, se inscreve, vai. Vai. Se inscreve.